Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Semear a soja no limpo é uma tarefa cada vez mais difícil que demanda muito investimento, estratégia e conhecimento. Manejo de plantas daninhas é o tema de hoje da nossa conversa com um especialista aqui no portal Destaque Rural. Seja bem-vindo. Para tratarmos desse assunto, eu recebo o pesquisador e diretor da ATSI Brasil Pesquisa e Consultoria Agronômica, Cristiano Piasecki, que é engenheiro agrônomo, doutor em herbologia. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Destaque Rural. Prazer em recebê-lo para tratarmos desse tema tão importante que é o manejo de plantas daninhas. Cristiano. Saudações a você, Leonardo. Saudações a todos os espectadores que nos assistem de manhã, de tarde ou de noite, por isso a gente não fala bom dia nem boa tarde, né? Simplesmente saudações. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aí debatendo sobre um assunto de extrema relevância, que é o manejo das plantas daninhas dentro do sistema produtivo. Cristiano, gostaria que você falasse um pouco então sobre a TSI, sobre a área de atuação de vocês aí, desde quando vocês estão no mercado, é aqui em Passo Fundo mesmo, né? Isso aí, exatamente. A TSI Brasil, ela surgiu numa ideia há cerca de 10 anos atrás, né? E nós já estamos com um plano em execução há 4 anos. Então, quando eu retornei dos Estados Unidos, né, juntamente com a Naiman, que é a pesquisadora que trabalha conosco também, e nós iniciamos a TSI Brasil em setembro de 2020, né, com a estação experimental que fica no distrito de Bela Vista, que pertence a Passo Fundo, né? E hoje nós temos uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras trabalhando conosco na estação experimental, prestando serviços para avaliação de produtos fitossanitários de maneira geral, né? E também traz inovação para o agronegócio regional e do estado, né? Que é o nosso laboratório de biotecnologia, de bioquímica também, né? Então a gente trouxe o que há de mais moderno a nível global hoje para prestar serviços laboratoriais também para o agronegócio, né? Então a gente faz identificação de plantas daninhas, de micro-organismos, enfim, de vários outros assim, pragas que acometem a lavoura de maneira geral, né? Então ele faz análise de nematóides, enfim, uma gama de serviços aí para trazer algo diferenciado aí para o agronegócio regional aqui de Passo Fundo, né? Gostaria que você falasse um pouco então sobre os desafios que o produtor gaúcho aqui vem enfrentando com relação ao manejo de plantas daninhas. Acho que esse é um ponto bem interessante, né, Leonardo? E bem importante essa nossa troca de informações aí. Primeiro de tudo, é importante a gente contextualizar que as plantas daninhas são, sem dúvida, os principais agentes que nos roubam produtividade das lavouras, né? Então, por que elas estão figurando hoje, mais do que nunca, como um dos maiores problemas de manejo da lavoura? Uma das principais razões é a questão da resistência, né? Então, se a gente for olhar no passado, 10, 15 anos atrás, a gente aplicávamos 1 ou 2 grupos de herbicidas e a gente resolvia os principais problemas das lavouras, né? Então, o problema é que a partir de então, o pessoal começou a confiar quase que exclusivamente em uma molécula, como, por exemplo, o glifosato, né? Se nós for lembrar, no início dos anos 90, por ali, quando chegou a soja RR para nós, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui no Brasil, quando o glifosato controlava todas as plantas daninhas, né? Então era uma aplicaçãozinha na dessecação, resolvia todos os problemas, outra aplicaçãozinha na pós-emergência inicial das plantas daninhas, né? Da cultura também, controlava tudo. E aí o produtor passou a utilizar o glifosato quase que exclusivamente por 10 anos, né? E isso veio a selecionar plantas daninhas resistentes ao glifosato. A partir de então, o pessoal começou a utilizar outros herbicidas e algum herbicida que funcionava passou a ser utilizado como quase que exclusividade, né? Selecionando plantas daninhas aos outros herbicidas também, né? E hoje nós temos várias espécies de plantas daninhas resistentes a vários mecanismos de ação herbicida que a gente chama tecnicamente, né? Ao ponto de, hoje no Brasil, dificilmente nós vamos ter alguma área agrícola, né, que não tenha pelo menos uma planta daninha resistente
a pelo menos um herbicida, né? Então a resistência, ela está sem dúvida como um dos principais problemas, né? Quais as principais plantas daninhas, né, Leonardo, que nós encontramos, pensando no Rio Grande do Sul? Sem dúvida, a buva no verão é a principal, o azevém no inverno, né? Quais as plantas que estão retornando a figurar aí como grandes problemas, que antigamente eram sérios problemas? Pensa o leiteiro, o picão, né? A própria corda de viola, o cipó de veado, trapoeraba, poaia, enfim, uma gama de plantas daninhas que já eram problemas antes da soja RR e estão voltando a ser problemas agora. E a gente fala também de novas entrantes, né? Por que novas entrantes? Porque até então essas plantas não figuravam como um problema nas nossas lavouras, né? Como por exemplo o caruru, a própria alosna branca ou cravorana, dependendo da região, o pessoal chama de nomes diferentes, né? Que já estão sendo disseminados nas nossas áreas aí e passando a figurar aí, sem dúvida, como um dos principais problemas de planta daninha para o manejo num contexto como um todo. E tu sabe, Cristiano, eu estive visitando algumas áreas, principalmente na campanha, lá em Bagé, naquela região, e é assustador a realidade do caruru naquela região. O poder de disseminação de um ano está na beirada e no outro ano já tomou conta e o produtor não conseguiu mais segurar o caruru e inviabilizando realmente algumas áreas. E esse ponto é bem importante, né? Se nós olharmos o caruru, por exemplo, né, ele produz muita semente, né? Então, hoje em dia, a gente vê que o caruru ele produz em torno de 500 a 600 mil sementes por planta, com uma alta viabilidade, que pode chegar até 80%, e o problema maior é que elas ficam viáveis no banco de semente do solo por aproximadamente 10 anos. Então, veja bem, o problema é que isso é no momento, né, do manejo da lavoura e ao longo do tempo, né, chegando ao ponto também de estar afetando a valorização das áreas rurais. Áreas de terra, né, pessoal, com histórico de elevada pressão de banco de semente de plantas daninhas, eles podem, sem dúvida, estar perdendo o seu valor porventura de algum produtor que tenha interesse em estar comercializando aquela área, né? Pois o suposto comprador ele vai ter sérias dificuldades para estar manejando aquelas plantas daninhas ali instaladas, né? Então o assunto, além de controlar a planta daninha naquele momento, daquela safra e tal, ele pode se arrastar aí por 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, dependendo a espécie da planta daninha, né? Quando se fala em manejo de plantas daninhas, é importante sempre lembrar que a planta daninha ela deve ser manejada num sistema, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quais são os sistemas mais adequados para se manejar a planta daninha? Isso é sem dúvida, né, pessoal? E às vezes quando a gente conversa com técnicos, com produtores, o pessoal tem em mente que apenas o herbicida é a ferramenta para o controle de planta daninha, né? E na verdade o herbicida é parte de uma engrenagem, né, que a gente chama de manejo integrado de planta daninha. Então, a gente fala, além do manejo químico, que é o herbicida, né, o manejo cultural, o manejo biológico, né, e várias outras engrenagens aí relacionadas, isso aí é bem importante, né. Pensando em sistema produtivo, né, pessoal, além da rotação de culturas, que ela nos permite estar utilizando diferentes grupos de herbicidas, né, por exemplo, trigo no inverno, soja no verão, milho, né? Também dentro desse sistema como um todo, e acima de tudo, não deixar a lavoura em pousio, né? Porque a lavoura em pousio é o cenário que beneficia praticamente e exclusivamente a planta daninha, porque ela tem acesso a todos os recursos do ambiente, né? Como água, luz e nutrientes, e aí ela cresce, se desenvolve muito bem e produz sementes, né? Então, acho que quando nós já começamos a falar de semente anteriormente, de planta daninha, uma das grandes chaves para o manejo das plantas daninhas é fazer de tudo que estiver ao nosso alcance de modo a não deixar aquela planta produzir semente. Claro que se nós conseguir matar aquela planta daninha, excelente, mas nem sempre isso é possível dependendo da condição de ambiente que estamos falando, né? Então, se nós conseguirmos lançar mão de alguma estratégia que inviabiliza a semente da planta daninha, já é um avanço, pois na próxima safra a tendência de ter uma menor infestação. Nós sabemos que nem sempre é essa a realidade do produtor, né? A gente vem de alguns anos de seca, o produtor com dificuldade de caixa também, e os manejos vão ficando
inadequados, né? Devido à situação econômica, várias questões que podem influenciar isso. Nesse sentido, assim, a gente tem 3 cenários, né? Áreas de pousio, áreas com cobertura de inverno e também áreas com cereais de inverno, né? Dentro do cereal de inverno, o que a gente pode fazer para manejar essa planta daninha para tentar entregar uma lavoura mais adequada para a cultura subsequente? Esse é um ponto importante. Vamos considerar o trigo, né? Como nossa principal cultura de discussão aí. E quais as principais plantas daninhas que acontecem hoje na cultura do trigo, né? Sem dúvida, o nabo, o azevém, a própria buva, né? E tem algumas outras espécies aí figurando como um problema em determinadas regiões, né? Mas acima de tudo, né, Leonardo? Fazer uma boa dessecação, estabelecer a cultura do trigo no limpo, né? Utilizar herbicidas pré-emergentes que vão deixar um residual para estar controlando novos fluxos das plantas daninhas que virão a germinar e emergir na pós daquela cultura do trigo, no caso, né? E aí, dependendo quais as culturas, quais as plantas daninhas que, né, a gente tiver no meio do trigo, por exemplo, está utilizando herbicidas como, por exemplo, o metsulfuron, né, que é o velho conhecido Alai do pessoal, o próprio 2,4-D, o Salfenacil, que é o HIT também, né, e algumas outras opções de herbicidas pós-emergentes disponíveis aí para nós estar manejando, especialmente folhas largas, né, pensando aí no manejo do azevém, por exemplo, na pós-emergência do trigo, por que não o pinoxadem e alguns outros produtos que também estão figurando aí como que nos ajudam a estar manejando o azevém de maneira geral na pós-emergência e com seletividade para a cultura, né, que é importante. Com relação à buva no trigo, a gente vê em certas lavouras aí que o produtor acaba perdendo o controle, né? Qual é o time correto de fazer o manejo da buva no trigo? Legal. De maneira geral, né, pessoal, nós estamos fazendo a aplicação de herbicidas pós-emergentes na cultura do trigo, visando o controle da buva, por exemplo, né? Em geral é o pleno perfilhamento, tá? Quando o trigo já tem uma estrutura razoável aí e ele não pode estar elongando. E aí, quais os herbicidas que nós temos disponíveis hoje, né, Leonardo, que já estão registrados? Que eu já falei, o metsulfuron, que é o Alai, tá? E ainda ele entrega algum controle, porém, em função das resistências, já perdeu bastante. O próprio 2,4-D, mesma coisa, em função do metsulfuron, resistências, dependência de ambiente e tudo mais. Uma opção interessante que a gente tem hoje para estar manejando isso aí é o Salfenacil, na pós-emergência do trigo, que é o HIT, né? Então, bem ajustado, bem posicionado esse produto, e com uma tecnologia de aplicação que nos permitam estar atingindo o alvo com qualidade e quantidade de gotas da pulverização, a gente consegue fazer um manejo muito eficiente e aí sim entregar um cenário lá na pré-colheita do trigo, antes da semeadura da soja, após a colheita do trigo, no caso, né, muito mais favorável, com menos buva, né, que é o contexto da nossa discussão nesse momento. Muitas vezes o produtor acaba perdendo o time do controle da buva naquele início ideal, né, naquele estágio ideal de controle, e a buva permanece na cultura do trigo e vai ter aquela buva grande na hora de fazer a colheita e que você corta uma parte dela e depois ela já tem um sistema radicular formado, ela vem a rebrotar. Qual o manejo que o produtor pode fazer nesse sentido aí, pensando em não ter um problema lá na soja também? O produtor que não conseguiu, por alguma razão, fazer um bom manejo na parte inicial do trigo, né? Nós teremos, vamos dizer assim, uma escadinha de buva lá na pré-colheita do trigo, né? Aquela buva grandona, né? Que ela está se sobressaindo ao dossel da cultura do trigo. A buva que está mediana, ela ainda está parelha com o trigo, e a buva que está pequenininha ali no meio do trigo, porque ela veio germinando de forma escalonada ao longo do tempo, né? Então vamos pensar, aquelas plantas maiores é uma maior dificuldade no controle. Especialmente porque, por mais que a gente faça uma dessecação pré-colheita, tá? Aquele herbicida, no caso o glufosado de amônio, não vai ter capacidade de matar aquela buva grande, né? Agora, se ele atingir com bastante qualidade e quantidade de gota aquelas buvas menores que estão no meio do dossel da planta, o controle pode ser eficiente de maneira geral, tá? A grande dificuldade é fazer com que a gota de pulverização penetre e acaba atingindo aquela buva lá.
tá? Então esse é um cenário. Passou a colheitadeira do trigo, né? Então é importante a gente colher um pouquinho mais alto, de modo a deixar pelo menos uns 10, 12, 15 centímetros de área foliar, ou até mesmo o caule da buva, vamos falar o toco da buva, né? De forma mais grosseira, o produtor nos entende muito bem nisso aí. E na última safra nós tivemos um experimento no qual foi cortado aquela buva grande e feita uma dessecação robusta, utilizando glifosato, um herbicida hormonal. Naquela oportunidade nós utilizamos o Paxil, né? E o HIT na dose de 70 gramas. Com aplicação única nós conseguimos ter um controle excelente daquela buva grande que foi cortada e ficou só no toco ali, né? Das buvas medianas e também da buva pequena, né? Então a partir dali o produtor consegue precisa aguardar aí em torno de 7 dias para poder fazer a semeadura da soja, especialmente em função da aplicação do herbicida hormonal, né? E além do Paxil, por exemplo, que é o Aloxifene mais o diclosulam, né, nós teríamos a opção hoje aí o 2,4-D, o triclopir, o fluroxipir, alguns outros herbicidas hormonais, vamos dizer assim, né? Que com certeza vão estar resultando num controle bem interessante, né? Acho que vale muito a pena a gente ressaltar, pessoal, que é importante que não esteja um período de seca no momento dessa aplicação, tá? Porque quando as plantas daninhas, especialmente, estão muitos dias sem água, elas são mais difíceis de serem controladas. Então, por alguma razão da fisiologia da planta ali, o metabolismo dela todo vai lá para baixo, a planta se fecha, acaba comprometendo a absorção e a translocação dos herbicidas, né? Então, esse é um ponto bem interessante mesmo aí para nós estar considerando. É uma solução interessante, porque tem então um grande problema para o produtor essa questão do corte e do rebrote da buva em áreas de trigo, né? E aí nós temos alguns outros cenários, como eu comentei, né? Temos cenários aí de cobertura de inverno, que muitas vezes não é um manejo tão adequado, né? E que sobra bastante plantas daninhas, e também pousio, né? O que você tem visto nesse sentido aí? Quais são as opções de manejo? Mas aí já começa a ficar um pouco mais caro também o manejo, começa a diminuir um pouco as possibilidades, né, para o produtor estar manejando, né? Pensando no cenário de cobertura de inverno, né, onde o produtor tem aveia, mix, nabo, né? Cada cenário ele tem que ser olhado de forma individual, para ver qual que é a planta de cobertura que nós temos e quais o espectro de planta daninha que temos ali como um todo, né? Mas de maneira geral é recomendável a gente buscar fazer a dessecação antecipada, né? E aí fazer a dessecação antecipada, nós esbarramos no ponto que a planta de cobertura, ela acaba, entre aspas, protegendo a planta daninha que está lá no meio dela, né? Então, como que a gente pode lançar mão de alguma estratégia para expor essa planta daninha? Então, uma estratégia é passar algum implemento que vai que vai deitar a planta de cobertura e alguns dias após a planta daninha consiga crescer aí e ficar exposta. E aí sim nós temos a oportunidade de estar fazendo o controle dela, né? Pensando no manejo generalista, tá? De plantas de cobertura. Outro ponto, né, Leonardo, que é interessante a gente considerar, o pousio. E, pessoal, o pousio é o pior cenário para nós agrônomos, para nós agricultores, né? Ele é o melhor cenário para a planta daninha, né? Porque ela tem tudo ali para crescer, se desenvolver, e quando chegar no momento de nós fazer a dessecação, geralmente essa planta vai estar muito grande, fora de estágio, ou que vai representar maior dificuldade no manejo, né? Então, nesses casos, aí, especialmente do pousio, onde é o cenário mais difícil de manejar a planta daninha, é extremamente recomendável nós estar optando pela opção do manejo antecipado, né? Aí temos a oportunidade de utilizando herbicidas como o mesotriona mais atrazina, que é o produto comercial Calares. Hoje já tem registro aí 30, 40, 50 dias antes da semeadura da soja, né? E aí, dependendo do espectro de plantas que nós temos, está associando herbicidas hormonais junto com esse Calares, né? Depois, nós temos que lembrar que nós não devemos esquecer de fazer a sequencial, né? E qual uma sequencial muito boa para esse contexto de manejo, né? Dependendo do espectro de planta que nós temos? Glufosinato com o sulfenacil, que é o HIT, né? Glifosato com o sulfenacil também, né? Então, cada cenário ele vai demandar uma recomendação específica, né, pessoal? E também o intervalo entre a aplicação e a semeadura da próxima cultura, né? Então, isso é bem importante a gente considerar.
Sabe, Cristiano, a gente tem um projeto que é cobertura da safra de trigo, a gente esteve lá em Guarapuava e conversando com alguns produtores e consultores lá, a gente entrou no tema de por que plantar trigo, né? E olha, o trigo é extremamente importante aqui, porque uma cobertura de inverno, a gente sabe que a gente vai gastar entre 800 e R$1.000 para fazer uma cobertura com qualidade. O trigo, se a gente tiver prejuízo, o prejuízo não chega a R$800. Então a gente tem a possibilidade de ganhar. Se for um ano ruim que a gente tiver prejuízo, a gente não vai ter esse custo de 800 a R$1.000 por hectare. E a gente pode ganhar ainda se tiver um ano bom e a gente conseguir colher trigo. Então, vocês observam aqui nesse sentido também, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, de você ter uma cultura comercial, como por exemplo o trigo, para manejar e para não precisar ter um desembolso tão grande na hora de fazer um manejo de plantas daninhas depois do mar em pousio, por exemplo. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul também, em Ponta Porã, o produtor comentou que eles estão plantando trigo lá, desenvolvendo a região lá com produção de trigo, falou da importância também do trigo para o manejo de plantas daninhas. Quando você colhe o trigo lá, não precisa fazer uma dessecação já para plantar soja na sequência. Então, ele tem um custo a menos de 3 sacas de soja por não precisar fazer essa dessecação, né? Então, muitas vezes o produtor olha o trigo isoladamente, né? E não no sistema de produção. Vocês têm algum trabalho nesse sentido que indica a viabilidade do trigo no sistema de produção e no manejo de plantas daninhas? Esse é um ponto bastante relevante, né? Que tanto nós quanto vários colegas pesquisadores da Embrapa Trigo, por exemplo, já demonstraram, né, a viabilidade da atividade do trigo dentro do sistema produtivo como um todo, né? Então, esses dados que tu descreve aí, Leonardo, são muito pertinentes. E por que o trigo ele é tão importante, né? Acima de tudo, nós vamos estar fazendo manejo de planta daninha antes, durante a cultura do trigo, né? Segundo ponto, existe uma cultura ali. Então, aquelas plantas do trigo como um todo, elas vão crescer, se desenvolver, ocupar o espaço e, de certa forma, limitar o crescimento e desenvolvimento das plantas daninhas. Tudo isso é benefício. Outro ponto, né, a questão da palhada. A partir do momento que a gente colhe o trigo, fica uma camada de palha bem interessante na lavoura também. Além de, claro, pessoal, a gente poder estar colhendo o grão, né? Que depois vai originar a farinha, o nosso pãozinho de todo dia aí, né? Então, a gente sabe que nem todo ano é um ano excelente para nós aqui no Rio Grande do Sul, especialmente produzir trigo em função do ambiente, né? Mas tu pegar um cenário dentro de 3, 5, 10 anos, né? Sem dúvida, aí, olhando num horizonte de médio e longo prazo, a atividade, ela tem um saldo positivo dentro desse contexto, né? Então, às vezes o pessoal olha apenas no grão, né? Mas tem todo um benefício aí que entra dentro de um contexto de manejo, não só de planta daninha, né? Mas de fertilidade, de toda a questão de solo ali como um todo, né? Então, às vezes o pessoal fala, né, que a gente comentou, para você, o produtor, conseguir estar estabelecendo uma planta de cobertura boa, robusta, eles vão ter que investir aí 500, 600, 800, R$1.000, dependendo por hectare, dependendo do nível que se quer fazer, né? Então, você olhando por esse lado aí, quanto custa você estabelecer uma lavoura do trigo, fazer o manejo dela, né? E o retorno que ela pode te trazer. Então, eu não tenho dúvida, né, pessoal, que o trigo ele beneficia o nosso manejo de plantas daninhas como um todo, além de vários outros fatores relacionados à agronomia como um todo, que é muita coisa, né? Cristiano, agradeço muito a tua presença aqui no Destaque Rural, foi muito bom conversar com você e espero que, e acredito que foi muito importante para a nossa audiência também, essa conversa, e eu gostaria que você fizesse então suas considerações finais. Eu acho que antes de nós finalizar, eu gostaria de ressaltar a todos os nossos colegas produtores, técnicos, agrônomos que nos assistem de maneira geral, né, que o manejo de planta daninha ele não é baseado exclusivamente em herbicida, mas também em várias outras práticas aí, né, conforme nós já comentamos durante a nossa conversa, né, Leonardo? Então, o herbicida é uma das ferramentas que nós devemos utilizar dentro do contexto, tá? Então, nós temos que aprender a utilizá-las de forma
correta, de forma mais eficiente do ponto de vista técnico e econômico, né? E aí sim, colher os benefícios de um bom manejo aí, com maior qualidade, maior produtividade. Para fechar, né, Leonardo, me lembrei de um ponto que eu iria comentar antes, relativo que o pessoal às vezes fica meio receoso em fazer um grande investimento num manejo robusto, seja ele planta de cobertura, seja ele de herbicida ou associação de todos eles, porque olha-se para aquela cifra como um todo, né? Mas vou dizer para vocês assim, o manejo caro mesmo, pessoal, é não conseguir controlar bem as plantas daninhas e estar perdendo produtividade do trigo, do milho, da soja, seja lá a cultura que nós estivermos cultivando, né? Esse sim é o custo maior, ou seja, quando você soma o que você gastou com o herbicida, com o manejo como um todo, mais o que você deixou de colher em função do manejo não adequado, não ser o manejo mais eficiente, aí sim você consegue visualizar aí num período de 1, 2, 3, 5 anos como que é muito viável você fazer um manejo robusto pensando em sistema produtivo das plantas daninhas. E agradeço a todos vocês que estão em casa aí, que nos prestigiam, nos dão a honra da audiência. Um abraço e até a próxima. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, nos siga nas redes sociais e acompanhe mais conteúdos como esse no destaquerural.com.br. Até a próxima. Atenção! Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.